Se eu perguntasse a você o que um morcego, um sensor de estacionamento, uma corrida de Fórmula 1, um exame de ultrassom e o movimento das estrelas têm em comum, provavelmente você iria me dizer que nada, ou não tem nada em comum entre essas coisas. Mas na aula de hoje eu vou te mostrar que essas coisas estão mais conectadas do que você pensa. Então vem comigo que a gente vai aprender muita coisa legal hoje. Antes de começar a nossa aula, eu quero pedir para você se inscrever nesse canal, que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que você vai ver por aqui. É um conteúdo que vai te ajudar muito nos teus vestibulares e para o seu crescimento também como pessoa. Então eu já peço para que você deixe a sua curtida, se inscreve no canal e se gostar desse conteúdo, compartilha com teus amigos que você ajuda muito o nosso canal a crescer, ok? Então vamos para a aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre efeito Doppler. Mas antes eu quero te mostrar um caso em que não existe efeito Doppler. Então vem para cá, vê só. Eu tenho aqui dois ouvintes. E aqui eu tenho um carrinho que ele vai emitir um som. Esse carrinho, no primeiro momento, ele está em repouso. Então eu posso dizer que esse carrinho ele tem uma velocidade igual a zero. Ele está em repouso. A partir do momento que ele começa a emitir uma onda sonora, essa onda sonora ela se propaga em todas as direções. Então a gente vai ter mais ou menos isso aqui. Como você pode lembrar, nós temos a equação fundamental da ondulatória, que nos diz o quê? A relação entre velocidade, comprimento de onda e frequência. V é a velocidade da nossa onda sonora. Lambda é o comprimento de onda, que é esse espacinho aqui entre uma onda e outra. E temos F, que é a frequência. O que seria a frequência? A frequência, ela me diz quantas oscilações tem por segundo. Essa fonte sonora, ela vai gerar uma oscilação em determinados intervalos de tempo, tá? E essas oscilações em determinados intervalos de tempo é que determinam a frequência. Ou seja, eu posso também dizer que a quantidade de pulsos que acontecem aqui por um intervalo de tempo, para nós vamos usar a frequência Hertz, que são oscilações por segundo, ok? O que eu quero que você perceba é que esse som, ao sair, eu tenho essas frentes de onda que eu desenhei de verdinho atingindo os dois observadores ao mesmo tempo. E ela atinge esses dois observadores com o mesmo comprimento de onda. Como a velocidade de uma onda é uma característica do meio em que ela se encontra, a velocidade da onda aqui é constante. Se isso é constante e isso aqui é igual para todos, a frequência percebida tanto pelo ouvinte 2 quanto pelo ouvinte 1 é a mesma. Os dois percebem a mesma frequência. Então, nesse caso, nós dizemos que não existe efeito Doppler. Mas o que seria este efeito Doppler? O efeito Doppler ele vai acontecer quando esta fonte ou estes observadores estiverem em movimento relativo entre eles, ou seja, os dois podem estar se movimentando ou apenas um deles pode estar se movimentando. Dessa forma, irá ocorrer efeito Doppler. O efeito Doppler é justamente a diferença na frequência que vai ser escutada pelos dois ouvintes. Então, vamos mostrar como é que isso acontece. Aqui nós falamos sobre o caso de repouso. Perceba uma coisa. Vamos supor que essa onda aqui ela tem uma frequência de 1 Hz, ou seja, a cada segundo vai sair um pulso. Então, se aqui eu tenho 3 frentes de onda, aqui eu tenho 3 segundos de análise. Ou seja, a onda aqui no primeiro segundo, ela estaria aqui nesse ponto, já que foi a primeira que saiu. No segundo segundo, ela estaria aqui. E no terceiro segundo é a que está mais próxima da fonte. Seria isso aqui. Aqui foi a onda que foi emitida no primeiro segundo. Aqui é a onda que foi emitida no segundo segundo. E aqui é a onda que foi emitida no terceiro segundo. Você percebe que se essa fonte estivesse em movimento, eu teria um desenho um pouco diferente. Essa fonte ela está em repouso nesse momento. Então vamos ver como seria ela em movimento. Mas antes eu vou escrever aqui a definição de efeito Doppler para você.
Então essa será a nossa definição de efeito Doppler. É a diferença na frequência percebida devido ao movimento relativo entre fonte sonora e ouvinte ou receptor, ok? Então vamos ver no desenho aqui como é que fica. Para facilitar o nosso entendimento, eu coloquei agora a nossa fonte sonora como sendo apenas um pontinho. E agora vamos analisar uma situação de movimento. Percebe que quando a fonte estava em repouso, nós tínhamos a emissão aqui dos pulsos sonoros, das ondas sonoras, e que em cada instante ela ocupava uma posição diferente, ok? Então vamos ver. Aqui eu tenho uma emissão de cada pulso por segundo, e conforme a onda vai se afastando, o pulso que foi emitido aqui num primeiro momento, ele vai se distanciando desse ponto. Então, ao término de 3 segundos, o objeto avançou 3 posições. A onda que foi emitida no primeiro segundo, ela se encontra aqui em cima. A onda emitida no segundo segundo, ela está por aqui. E a onda emitida no terceiro segundo, ela está por aqui. O que você percebe é que agora a gente tem uma figura um pouco diferente do que a gente tinha aqui. Então percebe o seguinte, que velocidade é lambda vezes f. As frentes de onda que chegam até o observador 2, elas têm um comprimento de onda menor do que as frentes de onda que chegam até o observador 1. Então, conforme esses comprimentos de onda são menores, para ter a mesma velocidade, as frequências são maiores. Isso quer dizer o quê? Que quando há uma aproximação entre a fonte sonora e o ouvinte, a gente vai perceber um comprimento de onda menor e uma frequência maior. Quando tem um afastamento entre o ouvinte e a fonte sonora, a gente vai perceber um comprimento de onda maior, consequentemente uma frequência menor. E como é que a gente percebe isso? Gente, a gente vai perceber isso através da frequência, sabendo se um som ele vai ser agudo ou vai ser grave. De acordo com as qualidades fisiológicas do som, a percepção de um som agudo é um som de alta frequência e a percepção de um som grave é um som de baixa frequência. Eu vou colocar agora uma animação aí na tela para que você perceba esse desenho aqui muito melhor do que eu fiz. Acompanhe aí. Então, resumindo para você, se houver uma aproximação entre fonte e ouvinte, a gente vai ter um comprimento de onda menor, percebe uma frequência maior, logo um som agudo. Quando tem um afastamento entre fonte e ouvinte, a gente vai perceber um comprimento de onda maior, uma frequência menor, logo temos um som grave. Então, quando você assiste uma corrida de Fórmula 1, você percebe que quando o carro está se aproximando da câmera, você escuta o som de uma forma e quando ele está se afastando, você escuta o som de outra forma. Vê aí na tela o que é que eu estou te dizendo. Agora que você já entendeu, eu vou mostrar para você como é que a gente vai fazer a continha para resolver os problemas de efeito Doppler. E eu vou te mostrar vários exemplos, com fonte em movimento, com fonte em repouso, ouvinte em movimento ou ouvinte em repouso, ok? Então vamos lá. Vamos falar agora sobre o tratamento matemático que a gente dá para o cálculo do efeito Doppler. Então vê só, eu tenho aqui uma fonte que ela pode estar em repouso ou em movimento,
e o ouvinte, que também pode estar em repouso ou movimento. É importante que você consiga interpretar se está ocorrendo uma aproximação ou um afastamento entre eles. Então, eu tenho aqui essa fonte sonora que vai emitir um som que vai chegar até o ouvinte, ok? Se tiver uma aproximação, a gente sabe que a frequência percebida vai ser uma frequência maior, som mais agudo, e se tiver um afastamento, a frequência percebida vai ser um som de frequência menor, um som mais grave, ok? Então vamos lá, vamos entender aqui qual é a fórmula que eu vou usar. A fórmula que eu vou usar é essa daqui, ó. Frequência aparente é igual a velocidade do som mais ou menos a velocidade do ouvinte, dividido pela velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte. Tudo isso multiplicado pela frequência da fonte. A jogada aqui é você saber se em cima você vai usar o sinal de mais ou de menos e embaixo se você vai usar o sinal de mais ou de menos. Então vamos ver isso agora. A velocidade do som, ela é da ordem, isso é dado em questão, ela é da ordem de 340 metros por segundo. Lembrando que as velocidades que a gente vai analisar, elas vão estar em módulo, ok? Frequência F é a frequência emitida pela fonte e frequência P é a frequência percebida, também conhecida como frequência aparente. Então vamos ver aqui algumas situações para que você entenda. A primeira situação que eu coloquei é que a velocidade da fonte aqui, a fonte está vindo para a direita, então eu vou colocar a velocidade da fonte para a direita e o ouvinte em repouso. Então a velocidade do ouvinte é 0. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui os sinais, mas antes perceba uma coisa. Se está tendo uma aproximação entre fonte e ouvinte, quer dizer que a frequência percebida vai ser uma frequência maior. Eu já vou colocar aqui F+. Então, para eu ter uma frequência maior, você percebe, o ouvinte está em repouso, então isso aqui é 0. Só vou ter a velocidade da fonte aqui, no caso. Então, eu tenho que... Para ter um número maior, eu tenho que dividir por um número menor. Isso quer dizer o quê? Que aqui embaixo eu vou colocar um sinal de menos. Porém, quando a fonte estiver se afastando, ou seja, indo para a esquerda, com o nosso ouvinte em repouso, a gente sabe que a frequência percebida vai ser uma frequência menor. Então, essa frequência percebida ela vai ser menor. E como é que eu faço para ter essa frequência percebida menor, sabendo que a velocidade do ouvinte é 0? Então, eu teria que pegar esse número aqui de cima e dividir por um número maior, para que eu tenha um número menor. Então, aqui embaixo, o sinal que eu vou colocar, ele vai ser um sinal de mais, enquanto aqui em cima foi um sinal de menos, ok? Agora, se os dois estivessem se aproximando, fonte vindo para a direita, ouvinte vindo para a esquerda. A frequência percebida ela seria muito maior. Então, eu coloco aqui F mais, para dizer que é muito maior. Isso quer dizer o seguinte, para eu ter um número muito maior, eu tenho que ter um número maior em cima e um número menor embaixo, para que quando eu divida, eu consiga um número cada vez maior. Então, em cima eu coloco mais e embaixo eu coloco menos. Agora, se eles estivessem se afastando, ou seja, fonte para a esquerda e observador ouvinte para a direita, eu iria perceber uma frequência muito menor. Muito menor. Então, qual sinal eu colocaria? Em cima eu colocaria menos e embaixo eu colocaria mais. A grande jogada é o seguinte, é você entender se está ocorrendo uma aproximação ou um afastamento e fazer o jogo de sinais para que, se tiver ocorrendo uma aproximação, esse resultado aqui dê maior que 1. E se tiver ocorrendo um afastamento, esse resultado aqui dê menor que 1, ok? Então vamos ver agora uma aplicação dentro de um exercício. Eu coloquei aqui o exemplo matemático mais comum de aparecer, que é ouvinte em repouso, então já vou colocar a velocidade do ouvinte igual a 0, e a fonte em movimento. E eu coloquei aqui um movimento de aproximação, logo
vou colocar aqui velocidade da fonte como sendo 34 metros por segundo. Dados que ele vai dar na questão geralmente são a frequência que a fonte emite, a frequência do som emitida pela fonte e a velocidade do som no ar. Eu vou colocar aqui uma frequência da fonte de 8.000 Hz e a velocidade do som no ar, como a gente já falou anteriormente, 340 metros por segundo. Para resolver isso, a gente vai aplicar a nossa fórmula já conhecida, tá? Então, aplicando essa fórmula, a gente tem o seguinte: frequência aparente igual a velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador, dividido pela velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte. Tudo isso multiplicado pela frequência da fonte. Uma dica que eu posso dar para vocês é: quando você esquecer se bota observador, ouvinte no caso, em cima ou embaixo, lembra de uma coisa: se você esquece isso na hora da prova, você está em perigo. Se você está em perigo, você pede ajuda. SOS. Essa é a nossa sequência, SOS. E aí fica fácil de você lembrar qual é a ordem. Vamos lá. Então eu não sei qual é o sinal que eu uso, se é mais ou menos, eu olho, está tendo uma aproximação. Se é aproximação, perceba uma frequência maior. Então, a nossa fórmula ela fica escrita assim: frequência aparente é a velocidade do som. A do ouvinte é 0, eu não preciso colocar. Então, fica a velocidade do som dividido pela velocidade do som. E aqui, se eu vou ter uma frequência maior, é menos a velocidade da fonte. Ok? Então, vamos lá resolver isso aqui. Vezes a frequência da fonte. Continuando para cá, só para ficar melhor os cálculos, eu vou colocar aqui ao invés de 8.000, eu vou colocar 9.000. Só para melhorar os cálculos. Então vamos lá. Frequência aparente seria 340 metros por segundo, 340 dividido por 340 menos 34, vezes 9.000, que eu mudei para melhorar o nosso cálculo. Então, a frequência aparente vai ser 340 dividido por 340 menos 34. O que é 340? É 34 vezes 10. 340 é 34 vezes 10 menos 34 vezes 1. Então, tudo isso multiplicado por 9.000. Vou colocar um parênteses aqui, ok. Então, a frequência aparente vai ser 34 vezes 10 sobre 34 vezes 10 menos 34 vezes 1 é a mesma coisa que 34 vezes 9. 34 vezes 9. Então, você percebe que eu posso simplificar 34 com 34. E aqui ainda falta multiplicar por 9.000. E 9.000 por 9. Por isso que eu fiz a mudança, tá vendo? 9.000 por 9, que dá 1.000. Isso é muito comum de aparecer nas questões de efeito Doppler. Logo, a minha frequência aparente, que é a frequência percebida, ela vai ser 1.000 vezes 10. Vai ser uma frequência de 10.000 Hz. E como a gente viu, realmente é uma frequência maior do que a emitida. E esse é o nosso exemplo, ok? Eu poderia fazer vários exemplos aqui, mas no fim das contas a gente só ia ficar mudando o sinal. Tá, Hugo? E o que é que isso tem a ver com o que tu falou de morcego? Tu falou também sobre exame de ultrassom. Então, vê só, vamos falar sobre cada um desses exemplos. O morcego, ele tem uma péssima visão. Então, para ele se localizar, ele usa um sistema chamado de ecolocalização, que consiste em ele emitir uma onda, essa onda bater num obstáculo e voltar até ele. De acordo com o tempo que ela leva para ir e voltar e bater no obstáculo, ele sabe a distância que ele está para o obstáculo. Porém, se ele emite uma onda e essa onda vai e volta com uma frequência diferente, ele sabe que aquele obstáculo está em movimento. E esse movimento pode ser de aproximação ou de afastamento, a depender da frequência que ele perceba.
Então, num movimento de aproximação, o morcego ele percebe uma frequência maior do que a que ele emitiu. E se você olhar direitinho, os sensores de estacionamento de carro funcionam do mesmo jeito. Ele emite uma onda sonora de determinada frequência, mas ele recebe uma onda sonora de uma frequência diferente. Se essa frequência diferente que ele recebe for maior, é porque ele está se aproximando do obstáculo. Se essa frequência que ele recebe for menor, ele está se afastando do obstáculo, mas nesse caso, para um sensor de estacionamento, só nos importa se essa frequência for maior, ok? E como é que isso funciona na ultrassonografia? Na ultrassonografia, ela funciona de um jeito bem parecido, porém, na ultrassonografia vai funcionar de que forma? O efeito Doppler ele só vai ser visualizado para coisas em movimento. Então, quando se faz a ultrassonografia por Dopplergrafia, também pode ser chamado assim, a gente está analisando o movimento dos fluidos dentro do que a gente quer analisar. Por exemplo, se a gente for ver uma ultrassonografia para um feto, esse efeito Doppler analisado vai me dizer se esse feto ele está com um bom crescimento ou um mau crescimento de acordo com o fluxo de fluidos dentro dele. A gente também pode falar para o efeito Doppler da luz. Como seria para a luz? As estrelas elas emitem luzes e essas estrelas estão em movimento constante. Se essa estrela ela emite uma luz e ela está se aproximando da Terra, a gente vai perceber que tem uma aproximação, uma frequência maior. Então, a gente percebe uma luz que vai estar puxada para tons de frequência maior, que são os tons azulados. Agora, se for um afastamento, a gente vai perceber uma luz aproximada para tons de vermelho, que são tons de frequência menor, que são chamadas as redshifts para estrelas que estão em afastamento e blue shift para estrelas que estão em aproximação, já que o violeta puxa um pouquinho para o lado do azul também, beleza? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Você viu que existem várias coisas conectadas e nos vemos na próxima aula. Se gostou desse vídeo, deixa o seu like, manda esse vídeo para os teus amigos e eu te encontro no próximo vídeo.